Existem lugares no Senhor que nós só iremos acessar a partir de um lugar de oração coletivo. E aí, meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Vitor, eu estou aqui nesse canal para poder compartilhar com vocês estudos, pregações, enfim, vídeos de diversas coisas com relação à Bíblia, teologia e etc. Dá um like, inscreva-se. Se você puder também, aperta lá no sininho pra gente tá te enviando notificação de toda vez que sair um vídeo novo, beleza? No vídeo anterior, nós falamos um pouco a respeito de oração num âmbito mais individual, mais subjetivo. Dessa vez nós vamos estudar um pouco mais, a gente vai entender um pouco melhor a respeito do dever do cristão de orar coletivamente. Deus, ao criar o Éden, ele estava também criando um lugar para o seu descanso, né? Para o descanso da presença do Senhor. Isso parece um pouco difícil de entender, mas vamos tentar explicar de uma maneira clara para todo mundo, para também não ter nenhum tipo de polêmica nesse canal aqui. Deus, obviamente, não precisa descansar, pois ele é incansável. Porém, quando as escrituras dizem que o Criador descansou no sétimo dia, ela está se referindo ao término de uma construção para a habitação de Deus. A sua presença era manifesta de maneira objetiva no Éden. Existe esse livro aqui, Deus Mora Entre Nós, do J.K. Billy e do Mitchell King, não sei se eu falei certinho, né? É uma introdução à teologia da presença para você entender melhor, né, a respeito dessa questão de Deus ter criado um templo para si, e esse templo se chama Éden. Deus gerou a humanidade para o encontro com ele, para o relacionamento. Antes da queda, nós tínhamos acesso total ao Senhor. Nós tínhamos um lugar de oração pleno, um lugar de encontro na tardezinha. Deus estava de maneira objetiva se manifestando no Éden. Entendemos então com a criação, que Deus ele quer se relacionar com o homem e que nós podemos nos comunicar com ele. Isso é da vontade do Senhor. Ele é o mais interessado em se comunicar, e a gente vê isso no Éden. Após a queda, a humanidade perdeu o acesso direto ao lugar de encontro, né, com o Senhor. Com isso, o ser humano começou a perseguir o que as ciências da religião vão chamar de sagrado, né, ou transcendente. O ser humano começou a gerar para si maneiras de alguma forma tocar no transcendente, tocar em Deus, tocar no sagrado. Pois o pecado nos tirou esse acesso, nos tirou desse lugar de relacionamento com o Senhor. Como a gente falou no vídeo anterior, o ser humano anseia pelo Senhor, mesmo sem perceber. Existe um buraco no ser humano, sabe? Que só é preenchido pela presença de Deus. Por que nós precisamos orar de maneira coletiva? Na história, Deus ele está sempre levantando um indivíduo para conduzir o povo, né, ao lugar de encontro que foi perdido na queda. Nós vamos ver esse padrão da história no povo hebreu. Deus está sempre se movimentando para levantar um povo, para levantar uma família, para levantar um lugar de oração coletivo. Deus ele está querendo levantar uma família, né? Uma família que ministra ao Senhor. E é por isso que a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, Deus levantando sempre um homem ou uma mulher para guiar um povo de volta ao Éden, de volta ao lugar de encontro, de volta ao lugar de oração, ao lugar de devoção, ao lugar de piedade. E aí a gente percebe, né, que nesses chamados, o chamado de Deus individual de alguns homens tem sempre um princípio coletivo. Deus não chamou Moisés para que Moisés conhecesse a Deus, mas para que um povo tivesse acesso ao Senhor. A gente vê isso no chamado de Davi, Deus levantando um rei que não só estabeleceria um reino, mas estabeleceria também um lugar de devoção ao Senhor. A gente vê isso na história do juízo o tempo todo. Deus levantando um para tocar no povo, para fazer com que o povo retornasse ao Senhor. Deus sempre levantando um para gerar um ambiente coletivo. E para isso, Deus ele dá algumas responsabilidades litúrgicas. E a gente vê isso claramente, né, no episódio da construção do tabernáculo de Davi. Se você quiser, você pode ler Êxodo 40, do verso 1 a 38. Deus ele deu todas as medidas exatas para Moisés, e também como seria a liturgia do tabernáculo, que seria de maneira intencional um lugar de encontro com o Senhor, ou o lugar para o Senhor descansar sua presença. Algo que a gente vai ver também um pouco mais à frente na vida de Davi. Ele se tornou rei, né, ungido e aprovado pelo Senhor por causa do seu coração, que desde o início tinha o interesse de restaurar a devoção de um povo. Davi, ao estabelecer o seu tabernáculo, ele implanta um modelo de oração com louvores orientado pelo próprio Deus. E quando os reis e sacerdotes de Israel mantiveram a fidelidade litúrgica durante a história, a nação
prosperou, a nação continuou prosperando. Você pode ver isso também lá em 1 Crônicas 16, verso 1 a 4. Eu acredito que Davi viu o que acontece nos céus a ponto de trazer para a terra a sua liturgia. Se no tabernáculo de Moisés havia um culto totalmente liderado por um sacerdote, o tabernáculo de Davi havia louvores, orações e proclamação de um povo durante 24 horas, durante 7 dias na semana. Como igreja, nós precisamos trazer intencionalmente os céus para a terra, através do lugar de oração coletivo, pois a identidade da igreja é a casa de oração. A gente vê isso lá em Isaías 56, do verso 7, eu vou ler na versão NAA, que diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus também cita isso quando ele vai ao templo e expulsa aqueles que estavam comercializando ali. O ato de Jesus é literalmente um apontamento para a identidade da igreja de Jesus, que tem um papel crucial no apressar o retorno do Senhor através da oração e louvor dos santos. A gente vê isso em Apocalipse 8, no verso 1 a 5. Se você quiser, cara, abra a Bíblia, leia. Nós oramos de maneira corporativa, coletiva, pois todos nós somos sacerdotes. É necessário entender que cada membro da família de Deus é também um ministro ao Senhor. Nós fomos chamados e temos um dever de ministrar ao Senhor, sabe? E é por isso que, como igreja, a gente precisa tomar cuidado com a maneira que a gente lidar com o ministério de intercessão, porque muitas vezes a gente acaba transferindo a nossa responsabilidade como ministro, como sacerdote, como intercessor, para um ministério de intercessão. Então, deixe que eles intercedem, mas na verdade toda a família de Deus, toda a igreja tem um chamado sacerdotal, um chamado para a intercessão. Nós cremos que nos últimos dias será levantada uma igreja que ora em família, apressando o dia do Senhor através dos atos de justiça que são gerados em busca, na busca coletiva pela opinião do Senhor no meio de nós. A profecia de Amós, Amós 9, do verso 11, sendo cumprida de maneira literal. Então eu queria te dar algumas dicas para a gente construir de maneira coletiva mesmo, um lugar de oração que seja maduro, que seja bíblico, que seja sustentável. Primeira coisa, é importante lembrar que orar em família não é orar no nosso quarto. Então, ao orar em comunidade, entenda que as nossas orações não podem ser feitas a partir das nossas necessidades pessoais. Eu não vou orar, embora a gente pode ter um espaço para isso, mas no lugar de oração coletivo é importante que a gente ore a Bíblia, é importante que a gente ore as Escrituras, é importante que a gente traga as palavras do Senhor para as nossas orações e gerando um ambiente de oração bíblico, sabe? Segunda coisa, participe com constâncias das reuniões de oração da sua igreja, cara. Talvez a sua igreja não tenha sala de oração, talvez a sua igreja não tenha turnos de intercessão, isso ou aquilo outro. É uma reunião simples de oração, mas participe. Seja bíblico, obviamente, mas participe. Uma das coisas importantes a se fazer é estudar sobre oração. Para que um lugar de oração coletivo seja estabelecido numa igreja, é necessário estudar juntos sobre isso. É necessário, então, estudar sobre modelos de oração. Uma dica, estude sobre o modelo Arptaça, um modelo sustentável de oração. É muito interessante para estabelecer nas igrejas e tal. Acredito que é uma maneira que o Senhor tem restaurado a oração coletiva da igreja brasileira e no mundo e tal. Quarta coisa, ao orar de maneira coletiva, é necessário que todos entendam aquilo que está sendo orado. Então, fale o tema. Eu vou orar sobre avivamento baseado no texto de Atos 2, entende? Vamos fazer com que todos entendam. A oração coletiva não é uma oração individual, então todos precisam entender, para que todos possam dizer amém. Quinta coisa e última coisa, ore com o entendimento de que a oração de uma igreja tem o poder de tocar os céus de uma cidade e mudar uma realidade. Existe uma fala que não é bíblica, que é aquela fala que muitas vezes a gente acaba falando nas reuniões de oração e até mesmo na igreja, na pregação. Nós precisamos orar e fazer mais alguma coisa. A gente tem que orar e agir. Não, orar é ação. Então, ore com a expectativa de que a oração vai mudar tudo. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, aperta aí no se inscrever, no sininho do lado. Me ajuda nisso. Compartilhe com o máximo de pessoas. Compartilhe no grupo da igreja, no grupo dos jovens da sua igreja, enfim, no grupo de intercessores da sua igreja. É isso aí. Deus abençoe você e eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. Valeu!